ela voltando aí, ela já com tudo, né? Nesse período pós-pandemia. Bom, eu preparei uma aula que é uma aula de urgências oculares para não oftalmologistas, certo? Por que urgência e não emergência? Porque, na verdade, emergência só existe uma, ou só existe duas emergências no oftalmo, né? Emergência é toda condição que coloca em risco iminente de perda de vida, perda de algum órgão. Então, para a gente, a vida é o olho, né? No caso, a única emergência, as únicas emergências que a gente considera por esse critério seria fechamento angular, que é o glaucoma agudo, que se você não intervir em horas, a pessoa perde o nervo, a pessoa cega. E a outra emergência, que você tem poucas horas para intervir, é a oclusão de artéria central da retina. Então, tanto na oclusão de artéria como no glaucoma agudo, né, se você não fizer nenhuma reversão, nenhuma conduta dentro de poucas horas, o paciente ele perde o olho, perde a visão. Tá? Tirando essas condições, você não tem que necessariamente agir em horas, você pode agir em alguns dias. Por isso a gente chama mais corretamente de urgências, tá? Então, por isso eu coloquei, me permiti colocar esse título de urgências oculares, tá bom? E eu vou dividir essa aula de uma maneira didática aqui, porque imaginei que o público seria bastante eclético, né? Talvez tenha pessoas interessadas em oftalmologia e pessoas não tão interessadas em oftalmologia assim, mas para ser abrangente, o que eu fiz foi o seguinte: eu identifiquei as principais queixas oculares, que são essas 5: diplopia, dor ocular, baixa na acuidade visual, olho vermelho e secreção. Essas são as 5 queixas mais comuns da oftalmologia. Tá? 99% dos pacientes vão ter isso daí, mesmo em pronto-socorro. Então, o que eu fiz foi pegar essas 5 queixas e eu dividi essas 5 queixas em 5 casos, cada caso acompanhado ou direcionado para uma especialidade. A gente vai ter um caso da neurologia, um da otorrino, um da pneumo, um caso do intensivista e outro de um paciente pediátrico, né, que acompanha com pediatra. O nosso objetivo aqui, na verdade, não é focar no tratamento. O que a gente vai querer é facilitar, né, ou demonstrar alguns sinais de alarme para condições mais urgentes e também ajudar na formulação das hipóteses para cada caso. Então, o primeiro caso é um caso de um paciente com visão dupla ou diplopia. Ele está enxergando tudo duplicado. Esse paciente, ele é uma mulher de 47 anos, com hipertensão arterial sistêmica e que apresenta aí uma cefaleia de grande intensidade todos os dias há 3 semanas. Ela marcou um neurologista para poder avaliar melhor essa questão da dor de cabeça, essa cefaleia crônica, e no dia que ela tinha consulta agendada com o neurologista, o que ela notou foi que ela acordou com o olho fechado. Ela aproveitou que estava com consulta marcada, pediu para antecipar, foi no neurologista com o olho fechado, com a pálpebra caída e com a queixa de visão dupla. Quando ela chegou no neurologista, ele fez uma avaliação da motilidade ocular extrínseca. Então, a gente observa aqui na imagem A, né, nessa primeira paciente, ela se encontra com o olho, a pálpebra direita fechada, né, ocluída. Quando a gente levanta aqui, quando o neurologista levantou a pálpebra direita, o que ele notou é que esse olho estava desviado para fora, que é a imagem B, desviado para baixo, que é a imagem, a letra E, tá? Mostra para a gente mais fácil isso. Então é um olho que está desviado para fora e para baixo, acompanhado de pitose. Quando a gente tem um olho que é desviado para baixo e para fora com pitose, sem mais nenhuma outra alteração importante na motilidade, num quadro unilateral, a gente dá o diagnóstico de paralisia do terceiro nervo craniano, paralisia do oculomotor, né? O oculomotor inerva a maioria dos nervos, a maioria dos músculos extraoculares, tá? Lembrando que ele só não vai inervar o abducente, que é quem faz o desvio para fora, e o oblíquo superior, que é inervado pelo troclear. Então, se a gente perde a função do
oculomotor, paralisia do oculomotor, a pálpebra cai e vai ocorrer um desvio do olho, pressão dos músculos inervados, que vai ser principalmente aí o abducente, puxando para fora. Então, esse era o quadro da paciente. Quando o neurologista examinou, puxando a pálpebra para cima, ele observou que a pupila direita dessa paciente, a pupila do olho afetado, tá? Essa pupila se encontrava dilatada. Então, ela tinha uma neuropatia, na verdade, tinha uma paralisia do nervo oculomotor, junto com o envolvimento pupilar. Ele ficou preocupado, o neurologista, e aí ele pediu alguns exames complementares. Ele pediu uma tomografia de crânio contrastada e também pediu uma angiografia. Olha que interessante aqui. Na seta vermelha a gente consegue notar que existia uma dilatação vascular, que na arteriografia fica muito mais evidente. Essa dilatação vascular no sistema nervoso central era um aneurisma. Essa paciente ela tinha uma paralisia isolada do óculo motor com um aneurisma de sistema nervoso central. A maioria das paralisias, elas são idiopáticas, tá? 1/4 delas. Só que essa paralisia ela também pode acontecer em pacientes pós-trauma, pacientes com vasculopatia, principalmente aqui diabetes mellitus, tá? Por compressão de tumores e mesmo desmielinização na esclerose múltipla. Os principais fatores de risco para acontecer a forma vascular ou idiopática é a hipertensão, a arteriosclerose e diabetes mellitus. E os sintomas do paciente são esses que a paciente referiu, tá? Ela tinha diplopia e ptose. A dor, ela não vai diferenciar a forma compressiva da forma não compressiva. O que é forma compressiva? Forma compressiva é tumor, por exemplo. Uma lesão compressiva pode causar paralisia de terceiro. Você pode ter também o próprio aneurisma que a paciente apresentou, pode causar uma paralisia de terceiro, enquanto que as formas não compressivas são as formas microvasculares, como, por exemplo, nos pacientes que têm aterosclerose, diabetes mellitus, tá? Então, esses são os principais sintomas. Os principais sinais, a gente já comentou, é uma XT ou exotropia, desvio para fora, e hipotropia, que é o desvio para baixo. E é importante lembrar do comprometimento ou envolvimento pupilar desses pacientes. Olha só, o envolvimento pupilar, ele sim diferencia a forma compressiva da forma não compressiva. Na presença de envolvimento pupilar, num paciente que tem uma paralisia isolada do óculo motor, igual esse nosso paciente aqui, toda vez que você tiver defeito aferente relativo ou uma redução de miose ou de reflexo fotomotor ou midríase presente no olho do mesmo lado da paralisia de nervo oculomotor, você deve pensar aí em causas compressivas. E por que é que isso acontece? Olha só, existe aqui no polígono de Willis, que é a rede vascular do sistema nervoso central, existe uma proximidade muito grande entre a artéria comunicante posterior e o terceiro nervo craniano. De modo que pacientes, por exemplo, que apresentem tumor nessa região próximo da célula turca, ou pacientes que apresentam aneurisma na comunicante posterior, essa dilatação aneurismática ela pode tocar o nervo e causar paralisia do terceiro par craniano. O curioso é o seguinte, esses pacientes, as fibras nervosas que realizam o reflexo fotomotor, elas passam na parte externa do nervo, tá? Enquanto que a vascularização, ela inicia, ela se permeia de dentro para fora. Então, olha só, pensa aqui comigo. Quando a gente tem um paciente que tem uma vasculopatia, diabetes, aterosclerose, hipertensão, um processo isquêmico, por exemplo, né? Isquemia do terceiro par craniano, o que acontece? Você tem um defeito, né? Uma alteração, primeiramente, das fibras internas, que são fibras que não têm relação com a pupila, tá? Enquanto que nos pacientes que têm lesões compressivas,
onde passa aí a inervação simpática da pupila, você tem, parasimpática da pupila, você tem compressão, dano nessas fibras e, portanto, envolvimento pupilar, tá? O paciente, ele permanece em midríase, tá bom? Quem faz a miose são as fibras parasimpáticas, quem faz a midríase são as fibras simpáticas. Então, essa lesão compressiva danifica aí parasimpática, o paciente fica em midríase, tá certo? Então, a pupila é quem diferencia forma compressiva da forma não compressiva. Já atendi uma paciente exatamente desse jeito, só que era negra, tá? Quando eu estava no R1 de oftalmo, dando plantão. Ela tinha uma história muito parecida com essa. 1 mês de cefaleia e o olho estava caído e desviado. Quando a gente foi examinar ela, ela tinha uma midríase importante e encaminhamos para o neurocirurgião, tá? Então, a conduta nesses pacientes é neurocirurgia. Por quê? Precisa resolver o aneurisma. Geralmente, esse aneurisma é o responsável pela cefaleia e pelo comprometimento do nervo locomotor, e isso significa que ele está crescendo no último mês. Pode acontecer dele romper e a paciente aí ter uma hemorragia intracraniana, vindo a falecer, se não for feito nenhum tipo de intervenção. Então, esses pacientes aqui, a gente consegue salvar a vida deles, tá? Então, quem for fazer neurologia, tem que lembrar disso. Quem for fazer oftalmo, lembrar mais ainda, porque eventualmente esses pacientes vão cair na nossa mão. O segundo caso é um caso de um paciente com dor ocular. É uma queixa extremamente frequente e talvez seja a queixa mais abstrata que existe, né? O paciente, às vezes, ele refere no pronto-socorro ou mesmo no consultório, refere dor ocular, às vezes, como um desconforto, como uma sensação de pontada, como um aperto, como uma queimação. Então, a gente acaba falando em dor, mas, na verdade, é qualquer tipo de desconforto ocular, que é englobado como dor ocular, certo? Esse caso 2 é o caso de uma mulher de 21 anos, tá? Atópica, ou seja, a paciente aí já tem um fenótipo de predisposição alérgica importante. E essa paciente de 21 anos, ela está com um quadro de uma sinusite há mais ou menos uma semana. Está com aperto facial, está com escorrimento nasal, né? Está com sinusite há cerca de uma semana e foi marcar consulta com o otorrino nesse período. Quando chegou no otorrino, o otorrino avaliou e falou, opa, peraí, você não está só com sinusite, não. Você também tem aqui uma febre, está com dor ocular e edema periorbital. A paciente estava desse jeito aqui. Então, ela não tinha apenas uma sinusite. O otorrino foi avaliar ela e viu que tinha sinais de acometimento ocular. Nesse paciente que tem sinais flogísticos na órbita, na pálpebra, né? Hiperemia, dor, hiperemia, dor e edema, a gente deve suspeitar, principalmente se houver um paciente com histórico de sinusite, suspeitar de uma celulite ou pré-septal, que é uma celulite superficial, ou celulite pós-septal, que é uma celulite orbitária. Como é que a gente diferencia essas duas modalidades de celulite? A gente pode utilizar tanto critérios clínicos, como, por exemplo, a presença de restrição ocular, dor e alteração de pupila, sugerem um processo infeccioso pós-septal, dentro do cone orbitário, tá? Já se o paciente não apresentar dor, não apresentar envolvimento pupilar, perda visual e desvio do olho, a gente fica mais tranquilo. Imagina que essa celulite é só na pele mesmo, tá certo? Geralmente, quando houver sinusite, por contiguidade, vai ser se tiver sinusite, vai ser uma celulite orbital, tá? É muito maior o risco. Já aqueles pacientes que têm uma espinha e essa espinha causa uma celulite, inicialmente, pelo menos, é mais esperado uma celulite pré-septal, uma celulite cutânea, uma celulite mais superficial para essa paciente. E aí a paciente chegou no otorrino, o que foi que o otorrino fez? Bom, eu quero diferenciar se esse paciente tem a celulite pré-septal ou pós-septal. O que foi que ele fez? Pediu uma tomografia de órbita e face. Na tomografia, a gente consegue observar aqui que existe uma coleção, né, purulenta
com hipersinal na retrobulbar, atrás do globo ocular. Eu não consigo mostrar aqui não, né? Não, acho que não consigo mostrar com o marcador, deixa eu ver. Eu não consigo utilizar um pointer, mas tudo bem. Nessa imagem fica fácil de ver, uma TC, a gente consegue ver que tem uma coleção atrás do globo ocular do lado direito. É só comparar com o lado esquerdo, a gente observa que atrás do globo ocular só tem o cone, que tem músculo e gordura, fica tudo preto, tá? Do lado direito aqui, à esquerda na imagem, a gente observa a coleção, um isossinal, né? Um sinal mais intenso na região atrás do globo ocular. Então, isso aqui dá o diagnóstico para a gente de uma celulite pós-septal. Uma celulite orbitária tem uma infecção dentro do cone orbitário, dentro da órbita do paciente. Celulite orbitária, vamos lá. É uma infecção de tecidos moles, ocorre posterior à face palpebral, que é uma membrana tendínea que separa a órbita, né, da pele, certo? Ela fica mais ou menos na metade aqui da pálpebra inferior e superior. Os principais agentes são Staphylococcus streptococcus e também agentes anaeróbicos, tá certo? Os principais fatores de risco é a sinusite, principalmente a sinusite etimoidal, que foi o caso dessa paciente. Além disso, trauma, já que você pode ter fratura também dos ossos da órbita pós-trauma, infecção dentária também por contiguidade ali, tá certo? Então, tem que ser uma infecção interna, ela é muito mais comum para causar esse tipo de celulite, tá? Seja dentária, seja uma sinusite etimoidal. Os principais sintomas são aqueles sistêmicos, como a gente já viu, como mal-estar, e além disso, alguns sinais oculares que sugerem aí um acometimento da órbita, como envolvimento pupilar, dor, perda visual. Quais são os sinais mais importantes que a gente vai ver? Uma proptose, que é isso, tem uma coleção de pus atrás do olho. Essa coleção de pus projeta o olho para fora. A gente nota nessa imagem aqui que o olho direito da paciente parece mais saltado do que o olho esquerdo. Então, isso é aqui a gente chama de proptose. Além disso, ela tem uma quemose, que é um edema de conjuntiva. A gente observa como um inchaço, né, na parte inferior do globo ocular dela. E alguns outros sinais a gente já tinha falado. Um deles é a oftalmoplegia, que é a paralisia de algum músculo. Pensa que essa coleção de pus, ela está comprimindo o nervo, está comprimindo o músculo, vai causar restrição e o paciente pode eventualmente ter um desvio para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Outro sinal importante, como a gente falou, é o comprometimento pupilar, né? Essa coleção ela comprime também o nervo óptico e também as fibras parasimpáticas que podem inervar a pupila. Então, todos esses sinais são sinais importantes para a gente lembrar no caso de uma suspeita de celulite orbitária, tá certo? Se tiver esses sinais, a gente considera a celulite orbitária, faz a TC, dá o diagnóstico e inicia o tratamento. Olha só, o diferencial mais importante, pessoal, é a celulite pré-septal. Olha a diferença aqui. Na celulite pré-septal, a gente observa que é um bebezinho aqui na foto, né, no olho direito também, tem uma porta de entrada, que é uma lesão periorbital, tem uma ferida, um corte ali, perto do canto aqui da pálpebra inferior. Provavelmente isso serviu de porta de entrada, causou uma infecção localizada, causou uma infecção pré-septal. Ele não tinha dor importante, não tinha oftalmoplegia, não tinha proptose, não tinha histórico de sinusite e não tinha envolvimento pupilar. Foi feita a tomografia por desencargo, e a tomografia a gente observa que existe uma inflamação, um edema e uma coleção somente nessa parte mais superficial. Olha como atrás do bulbo está tudo preto. A gente observa o reto lateral, o reto medial, que são essas duas fitas, nessas duas linhas com um sinal com um sinal mais intenso e o nervo óptico no meio. Tá? Então a gente observa os dois músculos e o nervo óptico e uma simetria do lado direito e do lado esquerdo. Tá? Então assim fica fácil determinar ou identificar uma celulite pré ou pós-septal. Como é que a gente vai tratar a celulite orbitária ou pós-septal? Clindamicina ou vancomicina associado a ceftriaxona intravenoso. Então, são medicações mais fortes, né? São antibióticos mais intensos
e a via de administração também é mais agressiva, é intravenoso, porque não dá para vacilar. Se o tratamento aqui for postergado alguns dias, se o paciente piorar, ele pode precisar, por exemplo, de uma intervenção cirúrgica, caso haja formação de abscesso ou alguma coleção que invada o sistema nervoso central, tá? Pode precisar de cirurgia, ou ele pode mesmo ter uma perda visual irreversível. Então, esse paciente, assim como o outro, a gente tem que resolver em dias, tá certo? São dois casos aí bem comuns até da gente encontrar na prática no pronto-socorro. Foi feita uma pergunta aqui que eu tinha visto, tá? No caso 1. O caso 1 eu acabei sintetizando bastante, tá? Então, o que não foi dito não apresenta o paciente, tá? Não tinha história de trauma, não foi falado isso, mas eu considerei só os achados positivos, tá bom? Trauma é um fator de risco, sim, para você ter paralisia do nervo oculomotor, tá? Junto do trauma, o mais comum, não compressivo, é a vasculopatia, em especial pacientes diabéticos, né, que vão ter isquemia de alguns vasos, e é isso. Não teve história de trauma. Eu estou sintetizando bastante os casos, mas se vocês tiverem alguma dúvida ou ficar alguma lacuna aí, a gente pode parar, explicar e conversar tranquilamente, beleza? Vamos para o caso 3. O caso 3 é um caso de uma baixa visual, que é a principal queixa de oftalmologia, tá? Baixa visual ou borramento visual, a gente observa isso daí em 99% das consultas. É a mais comum disparado, seja para fazer óculos, seja porque está com o olho seco, seja porque o paciente tem uma uveíte ou alguma doença mais grave no pronto-socorro. Essa aqui é a mais comum dessas 5 aqui. E olha só que interessante, esse caso aqui também é um homem agora é um homem de 35 anos que é alcoólatra. Quando a gente pensa no paciente alcoólatra crônico, né, a gente imagina já que ele muito provavelmente ou ele é desnutrido e tem algum tipo de imunodepressão, tá? Tem uma imunidade afetada, esse paciente. Então, ele tinha uma queixa de tosse, um escarro com sangue há 10 dias. Ele vinha tossindo e percebeu que veio sangue, estava incomodando ele, paciente alcoólatra de 35 anos, ele marcou consulta com o pneumologista. Chegou no pneumo, o pneumo foi avaliar, e na anamnese do pneumo, olha que interessante, o paciente falou que naqueles dias ele tinha percebido também uma queda na visão, uma baixa acuidade visual em um dos olhos, tá certo? Sem nenhum tipo de dor. Escureceu a vista e mais nada. O infecto, ele sabia fazer o exame de fundo de olho desse paciente, então ele pegou o oftalmoscópio direto, examinou a retina e observou esse achado aqui nessa retinografia, né? Durante o exame de fundoscopia direta, ele observou que existia aí a presença de infiltrados de retina, hemorragia em torno das arcadas, né, em torno dos vasos, certo? E, para investigar melhor a tosse, ele pediu uma tomografia de tórax, fez o exame de PPD deu reagente, tomografia compatível com uma TB miliar. Diante desse quadro aqui, esse pneumologista deu o diagnóstico de uma retinite por CMV, retinite por citomegalovírus. E mais do que isso, esse paciente ele foi diagnosticado sem mais nenhum exame com HIV. Por que isso? Porque o HIV, quando a gente apresenta CD4 abaixo de 200 células por milímetro cúbico, a gente define AIDS, né? A pessoa que tem HIV e baixa de 200 células, ela vai ter automaticamente, ele é definido como um paciente que tem a síndrome da imunodeficiência adquirida ou AIDS. E por que a retinite por CMV define AIDS? Porque a retinite por CMV, para ela acontecer, o paciente tem que ter menos de 100 de CD4. Se ele tem menos de 100, ele tem menos de 200, ele tem doença, ele tem AIDS, né? É uma doença definidora de AIDS. E, além disso, olha que interessante, o HIV, pacientes portadores de HIV, porque compactuam muitas vezes com o mesmo estilo de vida, né? E tem uma relação, e tem chance de estarem mais imunocomprometidos
e, portanto, maior probabilidade de reativar um foco de tuberculose, os pacientes com HIV têm um risco aumentado de ter TB secundária. A TB secundária é a tuberculose que ela pode afetar múltiplos órgãos, pode afetar o olho também, ou pode apresentar-se como formas mais graves, como, por exemplo, TB miliar. Então, esse paciente com retinite por CMV, junto com essa TC, ganhou o diagnóstico de paciente com AIDS, paciente com retinite por CMV e paciente com TB miliar, tá bom? Não é incomum a gente encontrar múltiplas infecções nesses pacientes com CD4 baixo, tá bom? Bom, retinite por CMV. Olha só, a apresentação da retinite é exatamente igual a esse paciente. É uma baixa visual unilateral, inicialmente, e indolor, tá? Ela começa no olho e progride em metade dos casos para o segundo olho, para o olho contralateral. Quais são os principais sinais? Infiltração e hemorragia de retina, que é classicamente essa imagem que a gente está vendo aqui, tá? Tem infiltração, infiltrados esbranquiçados na retina, isso é a retinite, é a inflamação da retina, e, além disso, hemorragia de retina no entorno das arcadas. Esse aspecto do fundo de olho é um aspecto muito conhecido nos livros como um aspecto de pizza de marguerita ou queijo cottage, né? Queijo com ketchup, tá? Lembrando aí um aspecto amarelado, né, do queijo ou da pizza com sangue, com tomate, com hemorragia, com ketchup em cima dessas áreas de infiltrado, tá bom? Então esse aqui é o aspecto clássico. Toda vez que vocês encontrarem essa descrição de queijo com ketchup, pizza marguerita, lembra de retinite por CMV, lembra que o CD4 é menor do que 100, lembra de AIDS, é uma doença definidora de AIDS. Esses pacientes eles estão com risco iminente, né, de ter um descolamento de retina por conta dessa inflamação. A inflamação ela pode causar rasgos, pode fazer retração da retina e levar ao descolamento da retina em metade dos casos. Isso não é da noite para o dia, é em dias, por isso também é uma urgência que deve ser tratada, identificada e tratada o quanto antes. E é interessante que existem outras condições que os próprios pacientes com AIDS, HIV ou mesmo pacientes imunocompetentes podem ter. E a principal aqui, retinite viral, que faz diagnóstico diferencial com a retinite por CMV, é a necrose aguda de retina, que é geralmente causada pelo herpes vírus, tá? Pelo herpes vírus tipo 1. Observe como existem algumas diferenças entre a retinite por CMV e a necrose aguda de retina. A retinite por CMV a gente tem um aspecto mais difuso do infiltrado e mais localizado das hemorragias em torno ali das arcadas, né? Enquanto que na necrose aguda de retina a gente tem um foco inicial que progride circunferencialmente. Então é uma necrose superior e ela daqui a uma semana ela está maior. Daqui a 2 semanas está maior, vai formando um arco, formando um arco com progressão circunferencial. Tá? E, além disso, tem margens definidas. Então, a retinite por CMV ela tem um aspecto mais difuso ao longo das arcadas e tem as margens indefinidas. O paciente tem um CD4 abaixo de 100. Já a necrose aguda de retina, causada pelo herpes vírus, progressão circunferencial, margem mais definidas, tá certo? Tende a ter menos hemorragia também, tá? Por isso que a gente vai observar muito mais a necrose como uma área bem definida de infiltrado retiniano. Já no CMV tem muita hemorragia, por isso dá esse aspecto de ketchup espalhado em cima da pizza, tá bom? Tratamento para esse paciente, antiviral, ganciclovir intravenoso, até que o CD4 do paciente, junto com o tratamento para AIDS, né, com terapia antirretroviral, junto da terapia antirretroviral, o ganciclovir ele é mantido até o CD4 ficar maior do que 100 por pelo menos aí 3 a 6 meses. Vamos para o caso 3. Caso 3 é o caso agora de olho vermelho. Olho vermelho também é uma das principais queixas do pronto-socorro. E quando a gente pensa em olho vermelho, a gente imagina a mais comum causa de olho vermelho, que é a conjuntivite.
Mas nesse caso aqui, a conjuntivite não é o problema do nosso paciente. Olha só, esse paciente de 75 anos é um paciente com Covid-19, que pode causar conjuntivite, tá? Mas olha o que aconteceu com ele. Esse paciente de 75 anos, pessoal, ele está há 60 dias na UTI. 60 dias na UTI acompanhado por quem? Pelo intensivista, óbvio. E o intensivista, durante a visita de rotina ali, aquela avaliação que ele faz diariamente, né? Ele notou que o paciente estava com o olho vermelho. E curiosamente ou não, ele, apesar de ser idoso, ele conseguiu identificar que o paciente tinha piorado o estado geral, estava com critérios para sepse. Paciente séptico, idoso, 60 dias na UTI. Apresentou aí um olho vermelho de início recente. Olha só, olha o tanto de achado que esse paciente tem. Primeira imagem, imagem A. Paciente com olho vermelho, com coleção intraocular, que é essa linha branca dentro da câmara anterior, na frente da íris, né? É um hipópio, isso é uma organização de células inflamatórias, a gente chama isso de hipópio, tá? Na câmara anterior. Essa é a imagem A. Na imagem à direita, a gente tem um catéter central com sinais de infecção, certo? O paciente estava há 60 dias e o catéter estava nesse estado. Olha que beleza. E aí, o que foi que o intensivista fez? Ele tinha feito um curso de ultrassom. E aí ele conseguiu pegar o ultrassom portátil, fez ultrassom desse paciente no leito, e o ultrassom mostrou uma coleção não só na frente do olho, não tinha só essas células inflamatórias na frente da íris, mas tinha dentro do olho também. Olha lá o ultrassom mostrando que dentro do olho, que deveria ser hipoecogênico, tá? A cavidade vítrea, tem uma coleção hiperecogênica, né? Então, o ultrassom conseguiu mostrar muito claramente a presença de células inflamatórias dentro do olho também, certo? O que foi que ele fez? Ele conhecia as técnicas de fundoscopia direta e, diante desse ultrassom, ele ficou curioso para saber o que poderia ser isso. Diante desse ultrassom, pegou o oftalmoscópio direto, que ele guardava na maleta dele, fez a oftalmoscopia direta e encontrou essa coleção intraocular, que é essa imagem da retinografia inferior à direita. Então, aparentemente, a retina estava parecia que a retina estava com aspecto bom, mas na frente da retina mais superficial, dentro da cavidade vítrea, tinha essa coleção de células inflamatórias. Tinha um abscesso retiniano na porção mais superficial, lá no polo posterior. Esse quadro ocular, pessoal, esse quadro a gente chama de endoftalmite endógena. Endoftalmite é uma infecção intraocular, tá? A mais comum causa de endoftalmite é infecção pós-operatória, endoftalmite pós-operatória, né? O paciente ele vai fazer a cirurgia de catarata, vai fazer uma cirurgia qualquer e por algum motivo a sutura do olho ou a incisão que foi aberta não é fechada corretamente. Quando você deixa uma porta de entrada, faz uma cirurgia no paciente, não fecha a incisão, esse paciente ele pode esse olho pode se contaminar pelas bactérias que se encontram na região dos cílios, da pele periorbital, né? Periocular. Então é importantíssimo a gente sempre checar a incisão de qualquer cirurgia ou procedimento intraocular, tá bom? Deixando o olho aberto, a bactéria entra no olho, causa uma infecção inicialmente ali na frente, mas que pode se alastrar para intraocular, para a cavidade vítrea. Essa infecção, quando atravessa o cristalino, vai para a parte de trás do olho, a gente chama de endoftalmite. Agora, por que a gente chama de endógena? A gente chama de endógena porque esse paciente, na verdade, ele não teve uma porta de entrada ocular, que é a causa mais comum de endoftalmite. Ele teve uma infecção sistêmica que disseminou para o olho. Ele era um paciente séptico, estava com catéter infectado, né? Fez sepse, e essa sepse, o agente dessa sepse, causou uma infecção intraocular, uma endoftalmite endógena. O principal agente da endoftalmite endógena, pessoal,
são os fungos. E o quadro é exatamente esse, é um paciente que está internado há muitos dias, pacientes mais idosos, com sinais de infecção de catéter, tá bom? A endoftalmite endógena, ela representa uma pequena parcela, só 5 a 7% das endoftalmites. 70, 80, 90% vão ser endoftalmite pós-operatória mesmo, tá? Os fungos, eles representam a principal causa de endoftalmite endógena. Então, quando a gente tem uma endoftalmite endógena, o principal agente que a gente vai imaginar são agentes fúngicos. E os principais são a Cândida e o Aspergillus, tá? O quadro, os fatores de risco a gente já falou, né? Paciente às vezes imunossuprimido, séptico, usuários de drogas intravenosas, que utilizam catéter central, ou que tem diabetes tipo 2, que também é uma doença que reduz, né, compromete a imunidade do paciente. Os principais sintomas, quando o paciente é lúcido, é baixa da acuidade visual, olho vermelho e dor ocular, tá? E os principais sinais, que são aqueles que o médico vai observar, por exemplo, na UTI, é a presença de quemose, que é o edema da conjuntiva, secreção, tá? Pode ser uma secreção hialina, transparente, ou mesmo secreção purulenta, e hipópio, que é essa coleção de células inflamatórias na parte interna da câmara anterior, na frente da íris, tá bom? O tratamento da endófita endógena, pessoal, tem que ser feito com anfotericina intravítrea, que é uma anfotericina manipulada dentro de uma seringa. A gente injeta ela dentro do olho para matar ativamente, né, para fazer o antifúngico matar de maneira mais localizada o fungo que está dentro do olho. Tá? Lembrando que o olho, a cavidade vítrea, é quase que um santuário imunológico, né? A gente tem aí pouquíssimas células de defesa entrando na cavidade vítrea. Então, uma infecção dessa, se a gente esperar qualquer tipo de reação do organismo, o paciente perde o olho, certo? Isso aqui deve ser tratado em 2, 3 dias. Se não, perde o olho, não tem jeito, tá bom? A anfotericina intravítrea, a gente tem que fazer essa injeção dentro da cavidade vítrea e também associar voriconazol intravenoso, porque o foco aí é o catéter e a infecção sistêmica, a sepse do paciente. Então, a gente deve remover o catéter, tratar o paciente com voriconazol intravenoso para tentar controlar a sepse, matar os fungos que estão na circulação, e uma anfotericina intravítrea para reduzir, né, a virulência do fungo que já está dentro da cavidade vítrea, tá bom? Casos mais agressivos, né, uma endógena ou uma pós-operatória mais agressiva, com agente mais agressivo, o paciente ele deve ser tratado o quanto antes, sob risco de perda visual. Mas existem alguns casos que são mais indolentes, são mais discretos, mais sutis. Esses casos aí, às vezes, depois de 5, 7 dias, a gente ainda consegue um bom prognóstico para ele, tá certo? Nesse caso da endógena, quanto antes tratar melhor, e deve ser feito tratamento sistêmico concomitante, tá bom? Caso 5, pessoal, o caso 5 é um paciente com a secreção ocular, também uma queixa comum nos pronto-socorros, no pronto-socorro de oftalmo. A secreção ocular, geralmente, quando a gente pensa em secreção, a gente pensa em secreção purulenta, né? Esverdeada, amarelada, mas não necessariamente. A gente pode ter vários tipos de secreção hialina. O paciente, às vezes, que chega com sensação de corpo estranho, ele vai ter um lacrimejamento. O paciente que chega com conjuntivite alérgica, ele vai ter uma secreção mais hialina. Paciente que chega no pronto-socorro com ceratite filamentar, ele vai ter uma secreção hialina também. Então, a secreção não necessariamente é purulenta, tá? Ela pode ser hialina. Só que nesse caso aqui é uma secreção ocular de um RN que teve parto, que nasceu por via vaginal, tá? 72 horas. Esse RN, depois que ele nasceu, o pediatra, o neonatologista, ele conversou com a mãe e a mãe descobriu que a mãe não tinha feito pré-natal. E aí o pediatra que estava acompanhando esse caso, ele observou uma secreção ocular purulenta do recém-nascido. É uma secreção parecida com essa aqui, tá? No olho, na figura em cima à esquerda, ele viu que tinha secreção, o olho estava fechado.
O que o pediatra fez foi abrir o olho do paciente, ele abriu, examinou fórnice, examinou conjuntiva, notou que existia quantidade abundante de secreção, ele limpou com soro, lavou com soro, mesmo assim, depois de alguns minutos, formava a secreção de novo, notou também que existia uma vermelhidão muito intensa na conjuntiva, né? Olho vermelho, edema de conjuntiva, secreção copiosa. Diagnóstico desse paciente aqui, considerando todo esse quadro, nascido há 3 dias, tá? 3 dias de nascimento com esse quadro, foi de uma conjuntivite hiperaguda, conjuntivite neonatal, conjuntivite gonocócica, tá certo? Aqui é importante fazer alguns diferenciais. O primeiro deles é da conjuntivite química, que é aquela conjuntivite que a gente vai observar quando a gente utiliza o colírio para fazer teste de CREDE, né? Para fazer o CREDE do paciente. Quando a gente pinga o colírio, ele vai ter uma conjuntivite química por causa do colírio. Essa conjuntivite ela acontece geralmente no primeiro dia de nascimento, certo? Conjuntivite hiperaguda, ela se apresenta de 12 a 24 horas depois da infecção, né? Por isso que ela é hiperaguda. Então, como tem a infecção, a incubação é muito curta, o período de incubação, e se apresenta de uma maneira muito rápida. Geralmente, a conjuntivite viral tradicional, ela demora 2, 3 dias para começar, depois ela vai piorar lá para o 3º, 4º dia. Já a hiperaguda não, é tudo muito mais rápido. E aqui uma coisa que chama a atenção para a etiologia bacteriana é a presença de secreção esverdeada, secreção purulenta, abundante e copiosa, tá? Outro diferencial também que esse paciente pode ter, pessoal, é uma conjuntivite por clamídia. Só que a conjuntivite por clamídia, ela tem uma apresentação mais tardia ainda, lá em torno de uma semana ou mais, tá certo? Então, um pouco mais tardia, 5, 7 ou mais dias, a gente vai pensar numa conjuntivite por clamídia trachomatis, tá bom? Então, essa aqui é a apresentação clássica de uma conjuntivite gonocócica, conjuntivite hiperaguda, causada pelo gonococo, que é um diplococo gram-negativo. E por que é importante saber isso? Diplococo gram-negativo é importante porque muitas vezes, quando a gente coleta essa secreção e manda para o laboratório, eles vão dar o diagnóstico, eles vão dar a descrição do aspecto na lâmina, tá? A descrição que muitas vezes vem é de diplococo, ou de gram positivo ou gram negativo. A gente tem que ter um mínimo de conhecimento também. Nem sempre vai vir aí uma etiologia definida pela avaliação histológica, tá? Então é importante conhecer os principais, e o gonococo, sendo diplococo gram-negativo, ele é clássico para a prova e é muito comum encontrar nesses pacientes com conjuntivite hiperaguda, tá bom? Os fatores de risco, pessoal, a gente já colocou no caso aqui alguns deles, tá? Por exemplo, o parto vaginal, por exemplo, uma mãe que teve sintomas durante o pré-natal, corrimento, uretrite, tudo isso aí aumenta o risco de uma conjuntivite neonatal, tá? De etiologia infecciosa. Quais são os sinais? No caso da hiperaguda, os principais são a rápida evolução, tá? E secreção copiosa. O que significa secreção copiosa? Lavou, formou de novo em pouco tempo, poucos minutos, poucas horas, tá certo? Secreção abundante. Além disso, esses pacientes aí podem apresentar uma adenopatia pré-auricular, que é o aumento do linfonodo aqui, ó, antes da orelha. Isso também é visto, por exemplo, na conjuntivite viral, tá certo? E uma quemose intensa, que é esse edema, esse inchaço que a gente observa na pálpebra com o olho fechado ali, e mesmo quando a gente observa abrindo o olho do paciente, né? A evolução é rápida, né? Então existe uma evolução intensa para o quadro se manifestar, de 12 a 24 horas o quadro já está bem florido, já está bem clássico, né? Está parecido com o que a gente está vendo aqui. E a grande importância nesses pacientes é que a evolução é rápida, a complicação é rápida, o tratamento deve ser rápido também, porque eles podem ter perfuração corneana. Se esse paciente perfurar a córnea, pode perfurar em dias, essa perfuração é um grande problema. Por quê? Porque lembra do caso 2, caso 3 que a gente viu. O paciente que tem uma infecção externa e tem uma porta de entrada, ele pode ter endoftalmite, tá?
Então, se esse paciente faz uma perfuração corneana, ele aumenta muito o risco dele ter endoftalmite. E endoftalmite perde o olho, não é só a visão, você pode perder o olho também, tá bom? Por isso, pessoal, que a intervenção nesses pacientes com conjuntivite hiperaguda deve ser intervenção agressiva e o mais breve possível, né? Devendo ser feita aí ceftriaxona em via sistêmica, preferencialmente intravenosa, em dose única, 25 a 50 miligramas por quilo, tá? Nesse paciente, por exemplo, não adianta usar só colírio. Tem gente, não é incomum a gente encontrar alguns pediatras, às vezes, que perguntam ou que tomam esse tipo de conduta de pensar que o tratamento é com colírio. Encaminha para o oftalmo sem fazer o tratamento sistêmico. Isso daqui, a conjuntivite hiperaguda, ela pode ser tratada pelo oftalmo, ela pode ser diagnosticada pelo oftalmo, mas ela também pode e deve ser diagnosticada e tratada pelo pediatra. Muitas vezes o pediatra vai ser o único médico da região que vai estar com essa paciente, ou o ginecologista, ou o obstetra que fez o parto da paciente. Em regiões mais remotas, muitas vezes não vai ter oftalmologista próximo, tá? E você não pode se dar o luxo de perder uma semana, 10 dias num paciente que apresenta um quadro desse aqui, tá bom? Tratamento é sistêmico. Tratamento é sistêmico, não é tópico e deve ser feito em dose única com ceftriaxona, certo? Bom, gostaria novamente de agradecer a oportunidade. Eu tentei falar de uma maneira mais concisa, casos mais diretos, tá? Pincelei alguns outros diagnósticos diferenciais, pontuei alguns outros sinais e sintomas, para também não ficar uma coisa chata, muito demorada, muito técnica. Não quis falar muito do tratamento, porque não acho que é obrigação de um não oftalmologista, muito menos de acadêmico, né? Ter isso do tratamento. Eu lembro quando eu estudava oftalmo e na graduação, uma coisa que me incomodava muito era o tratamento. Porque, assim, o tratamento das doenças da oftalmo, elas não têm muita coisa a ver com o tratamento das doenças das outras áreas. É muito raro a gente ver. Tanto porque a via de administração é diferente, né? Muitas vezes o tratamento vai ser tópico ou intravítrea, no caso da oftalmo, como porque às vezes tem doenças que não são doenças relacionadas com o quadro sistêmico. É uma doença só do olho. Então, uma doença só do olho, o cara que não é oftalmo não vai ver, tá? Além disso, se for uma doença que é fora do olho, mas o tratamento é só colírio, só no olho, também o cara não vai saber tratar. Então, existem sim condições que a gente vai ter pode ter um diagnóstico, uma intervenção de não oftalmologistas, e eu trouxe aqui algumas delas que, no mínimo, quem não é oftalmologista precisa saber identificar, suspeitar e encaminhar e, eventualmente, iniciar o primeiro tratamento, beleza? Aqui nesse slide, pessoal, eu coloquei o meu Instagram, que eu desativei, porque eu tô com um projeto paralelo, então eu desativei ontem meu Instagram. Eu estou focando mais na parte de ensino, parte acadêmica, e o meu Instagram pessoal estava me consumindo pouco. Então, não quis dividir minha atenção, desativei meu Instagram pessoal, mas tem outros 2 Instagrams para quem se interessa por oftalmo, que pode seguir aí. Um deles é o Retina 360, é um Instagram de um curso que a gente está fazendo só voltado para retina. Tem aí caso clínico, questão de prova, tem flashcard, tá? A gente tem live, tem vídeo, a gente faz várias coisas voltadas para a retina. Esse perfil do Retina 360 sou eu que controlo ele. Então, hoje a maneira de falar comigo seria através dele, não do meu pessoal, tá bom? E embaixo, o Opt Review, que é o grupo que abrange aí o Retina 360. A gente faz um curso preparatório para a prova de título de oftalmologia. Então, o R3, por exemplo, que quer fazer a prova de título, pode fazer esse curso. O R1 e R2, que quiserem se aperfeiçoar, eles podem também fazer desde cedo esse curso aí, que é o Bernardo e o Daniel que tocam ele, do Oft Review, tá bom? Vou deixar agora aberto para, se alguém tiver alguma dúvida, fazer, pode mandar mensagem, pode mandar por áudio também, e fica a critério de vocês aí. Podem assumir. De novo, um prazer, muito obrigado pelo convite. Doutor Bruno, a gente que agradece, né? Foi excelente a aula do senhor, parabéns, muito obrigado. Nós da Liga estamos muito agradecidos pela aula, foi muito boa.
E vamos abrir agora para a sessão de perguntas. Se alguém tiver, por favor, pode manifestar. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Teve a dúvida do trauma, né? Essa eu já expliquei no meio da apresentação. Se alguém tiver alguma, também se não tiver, não tem problema. Às vezes, ou ficou, quando não tem, ou ficou claro demais, ou ficou confuso demais. Eu prefiro imaginar que ficou claro. Qualquer coisa, pessoal, pode me procurar aí por e-mail ou pelos Instagrams, não tem problema, tá? Ou então falar com os meninos, eles têm meus contatos aí, me colocar à disposição para colaborar da maneira que for preciso aí para o futuro. Próximo ano deve estar voltando para Fortaleza, então se de repente a gente vai acabar se encontrando um pouco mais presencialmente também, tá bom? De qualquer maneira aqui, ó, o Instagram, quem quer conteúdo de oftalmo aí junto do pessoal da liga, se quiser agregar um pouquinho mais aí, tem esses dois Instagrams que a gente está fazendo bastante conteúdo também. Vai ser uma honra ter vocês lá, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fica... Obrigado, doutor Bruno. Um abraço. Pessoal, gostaria de agradecer imensamente o doutor Bruno, né? Foi excelente a aula. Gostaria de agradecer a todos os presentes aqui, né? O pessoal da Universidade Federal do Ceará, da Universidade de Fortaleza, da Universidade, né, da Unicristos, todos que estiveram presentes, aos médicos presentes, aos residentes do Hospital Universitário Walter Cantígio aqui presente, aos residentes da Escola Cearense de Oftalmo, que teve aqui também, e aos residentes do Leiria de Andrade. Muito obrigado mesmo de coração. E agora a gente gostaria de apresentar um pouco sobre a Liga e sobre o nosso curso que a gente vai fazer. A nossa Liga, né, igual o doutor Bruno iniciou, ele foi um dos promissores da Liga, que foi reativada, né, ela iniciou em 2007, foi reativada em 2016, e agora, recentemente, já foi reativada novamente por nós. É um projeto vinculado ao Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Ceará e à Prex, né, deixa eu ver, tem como se aumentar só um pouquinho? Tem como dar um zoom, por favor? O nosso orientador é o professor Jailton Vieira. A grande maioria eu acho que não deve conhecê-lo, porque a gente tem um contato com ele no S8, né, no 8º semestre. Isso. Ótimo. Nós trabalhamos o tripé acadêmico, ensino, pesquisa e extensão, e temos um estágio de 360 horas vinculado ao hospital universitário, né? Temos participação nos ambulatórios, discussão de casos clínicos. Pode passar, por favor. Deixa eu ver. Participamos do congresso, né? Somos convidados a participar do Congresso Cearense de Oftalmologia, participamos do brasileiro. Inclusive, aqui está presente, né, os nossos ligantes atuais, que apresentaram tanto no Congresso Cearense de Oftalmologia, artigo e publicação que a gente teve. E a nossa ex-ligante, que hoje já está quase finalizando a faculdade, a doutora Erika está presente, que já é médica, e a doutora Catarina, que também já está finalizando a graduação. Então, estamos com o processo seletivo aberto, né? Fica o convite para as inscrições. Pode passar, Xavier, por favor. E também estamos convidando a todos a participarem do nosso primeiro curso de oftalmologia para o generalista. E hoje, a partir de hoje, agora após, né, a aula aberta, a gente já vai dar início às inscrições. Será um curso EAD também, será teórico-prático, inicia-se ao dia 23 de maio e finaliza-se ao dia 4 de junho. O certificado é pela Prex, né, de 40 horas, terá as aulas divididas, né, serão 2 aulas por dia, 2 semanas, e logo após uma prática de fundoscopia, né, de fundo de olho, para o generalista. Então, agradecemos a atenção de todos, a participação de todos, e se alguém tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade.
Muito obrigado a todos. Então, encerramos por aqui. Muito obrigado mesmo.